Hoje no Crimes e Mistérios vamos explorar os crimes de Long Island. Os crimes de Long Island são um dos casos de serial killer mais assustadores e enigmáticos da história moderna. Entre 2010 e 2011, a descoberta de corpos ao longo de Gilgo Beach revelou uma história de horror e intriga que chocou o mundo. Agora, mais de 13 anos depois, um arquiteto de Nova York foi preso como o principal suspeito. Será este o fim do mistério? Vamos explorar todos os detalhes. A 1 de maio de 2010, Shannan Gilbert, uma jovem de 24 anos, desapareceu após fugir de um cliente na área de Oak Beach. Antes de desaparecer, Shannan fez uma chamada desesperada para os serviços de emergência, afirmando que alguém estava atrás dela. A chamada durou 23 minutos. Embora inicialmente tratado como um caso isolado, a busca por Shannan revelou algo muito mais macabro. Em dezembro de 2010, durante as buscas por Shannan, a polícia encontrou os corpos de 4 mulheres ao longo da Ocean Parkway, perto de Gilgo Beach. Todas as vítimas eram acompanhantes que usavam plataformas como o Craigslist para encontrar clientes. Os corpos estavam embrulhados em sacos de pano e cuidadosamente colocados na área. As mulheres encontradas em dezembro de 2010 foram identificadas como Melissa Barthelemy, de 24 anos, desaparecida em 2009. Megan Waterman, de 22 anos, desaparecida em junho de 2010. Amber Lynn Costello, de 27 anos, desaparecida em setembro de 2010. Maureen Brainard Barnes, de 25 anos, desaparecida em 2007. Todas as vítimas eram jovens, trabalhavam como acompanhantes e eram alvos vulneráveis. Entre março e abril de 2011, mais 6 conjuntos de restos mortais foram encontrados na mesma área. As vítimas já identificadas são Jessica Taylor, de 20 anos, desaparecida em julho de 2003. Karen Vergata, de 34 anos, desaparecida em 1996. Valerie Mack, de 24 anos, desaparecida no ano 2000. Os corpos que permanecem não identificados são Jane Doe número 3, também conhecida como Pitties, que em português significa pêssegos, devido à sua tatuagem no peito, de origem afro-americana, continua não identificada. Baby Doe, menina entre 1 e 4 anos de idade. Filha de Jane Doe número 3. John Doe, homem asiático, acredita-se que ele tenha entre 17 e 23 anos, foi encontrado vestido de mulher, a identidade permanece desconhecida. O corpo de Shannan foi encontrado em dezembro de 2011, num pântano próximo. As autoridades inicialmente declararam que a sua morte não estava relacionada ao assassino de Long Island, mas a sua família acredita que ela foi vítima do mesmo criminoso. O assassino de Long Island parecia visar acompanhantes vulneráveis que usavam plataformas online para trabalhar. Ele contactava as vítimas através de números de telemóvel descartáveis. As vítimas eram embrulhadas em sacos de pano e os corpos deixados em áreas isoladas ao longo da Ocean Parkway. Após o desaparecimento de Melissa Barthelemy, o assassino usou o telemóvel dela para fazer chamadas ameaçadoras à irmã mais nova da vítima, atormentando a família. Os locais dos crimes estavam espalhados por uma vasta área ao longo da Ocean Parkway, dificultando a preservação de provas. Muitos restos mortais já estavam em avançado estado de decomposição, tornando quase impossível determinar a causa exata da morte. Embora todas as primeiras vítimas fossem acompanhantes, algumas das vítimas descobertas posteriormente tinham perfis diferentes, como uma criança e um homem vestido de mulher. Isso levou a especulações de que mais de um assassino poderia estar envolvido. A descoberta de múltiplos corpos causou grande atenção da mídia e pressão pública para encontrar respostas rapidamente. As teorias começaram a proliferar, dificultando a condução de uma investigação focada. Em 2015, o FBI foi formalmente integrado à investigação, trazendo recursos adicionais, como análises de ADN avançadas, rastreamento de telemóveis e análise comportamental. O envolvimento do FBI sinalizou uma tentativa de revitalizar a investigação após anos de impasse. O FBI ajudou a criar um perfil detalhado do assassino, sugerindo que ele provavelmente era um homem adulto, familiarizado com Long Island.
Tinham um conhecimento significativo da área de Gilgo Biggs, permitindo-lhe esconder os corpos sem ser visto. Possuíam um comportamento metódico, mas com momentos de impulsividade. Rastreamento de telemóveis. A polícia descobriu que o assassino usava telemóveis descartáveis para contactar algumas vítimas antes dos encontros. Estes telemóveis foram usados em áreas específicas de Long Island e Manhattan, fornecendo pistas sobre os movimentos do assassino. Nos estágios iniciais da investigação, as autoridades focaram-se em pessoas que tinham ligação direta com as vítimas ou proximidade com as áreas onde os corpos foram encontrados. Contudo, a falta de provas concretas dificultou a atribuição de responsabilidade. Vamos agora falar dos principais suspeitos iniciais. Joseph Brewer era um residente de Oak Biggs, em Long Island. Ele foi um dos últimos a ver Shannan Gilbert viva na noite em que desapareceu, a 1 de maio de 2010. Brewer contratou Shannan Gilbert como acompanhante através de um serviço online e levou-a para sua casa naquela noite. Segundo Brewer, Shannan começou a agir de forma errática e, por razões desconhecidas, fugiu de sua casa. Shannan ligou para os serviços de emergência e fez uma chamada de 23 minutos, dizendo que alguém estava atrás dela e que eles vão matar-me. A sua fuga da casa de Brewer levantou suspeitas sobre o papel dele na noite do desaparecimento. Brewer cooperou com as autoridades desde o início e permitiu que a sua casa fosse revistada. Não foram encontradas provas que o ligassem ao desaparecimento de Shannan ou aos outros corpos descobertos em Gilgo Biggs. A polícia concluiu que Brewer não estava envolvido, mas ele permaneceu sob escrutínio público por algum tempo devido ao seu papel no início do caso. Michael Pack era o motorista de Shannan Gilbert na noite em que desapareceu. Pack acompanhava Shannan para garantir que ela chegasse e saísse em segurança das casas dos seus clientes. Na noite de 1 de maio de 2010, Pack estava estacionado fora da casa de Brewer quando Shannan fugiu. Alguns relatos sugeriram que ele poderia estar envolvido no desaparecimento devido à sua proximidade com os acontecimentos daquela noite. Pack seguiu Shannan com o carro após ela fugir, mas afirmou que não conseguiu encontrá-la. A polícia não encontrou provas de que Pack tivesse qualquer envolvimento direto. O seu relato foi consistente, e ele continuou a cooperar com os investigadores. James Bissett era um empresário de Long Island que geria um viveiro de plantas na região. Os corpos encontrados ao longo da Ocean Parkway estavam embrulhados em sacos de pano, semelhantes aos utilizados em viveiros e estufas. Bissett tinha acesso direto a este tipo de material, o que levantou suspeitas de que ele poderia estar envolvido. Pouco depois das descobertas iniciais dos corpos em dezembro de 2010, Bissett foi encontrado morto. Ele teria cometido suicídio, o que aumentou a especulação sobre a sua ligação ao caso. Não foram encontradas provas concretas que ligassem Bissett às vítimas ou aos locais dos crimes. A ligação entre os sacos e o seu viveiro era circunstancial e insuficiente para implicá-lo formalmente. John Bitroff é um carpinteiro que residia em Manorville, Long Island. Em 2014, ele foi preso e condenado pelo assassinato de duas mulheres, Rita Tengredi, 31 anos, assassinada em 1993, e Colleen McNamee, 20 anos, assassinada em 1994. As vítimas de Bitroff eram trabalhadoras de sexo, apresentando uma semelhança com as vítimas dos crimes de Long Island. Além disso, os corpos de algumas vítimas descobertas em Gilgo Biggs estavam parcialmente desmembrados, algo semelhante ao método usado por Bitroff. Embora o seu padrão de crimes apresentasse semelhanças, não existem provas físicas ou circunstanciais que liguem Bitroff diretamente aos assassinatos de Gilgo Biggs. Os homicídios pelos quais ele foi condenado ocorreram mais de 10 anos antes do início das mortes ligadas ao assassino de Long Island. Em 2020, o chefe de polícia do condado de Suffolk lançou uma nova equipa de investigação para rever o caso, usando avanços em tecnologia forense, rastreamento de telemóveis e análise de ADN. A investigação focou-se nos telemóveis descartáveis usados para contactar as vítimas e em padrões geográficos ligados ao suspeito. Através do rastreamento dos telemóveis descartáveis usados para contactar três das vítimas, Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amberlynn Costello, os investigadores identificaram um padrão.
Esses telemóveis eram frequentemente ativados e utilizados em duas localizações principais, Massapequa Park, Long Island, onde Rex Heuermann residia, Midtown Manhattan, onde ele trabalhava como arquiteto. Este padrão levantou suspeitas de que o responsável pelos crimes poderia viver em Long Island, mas trabalhar em Manhattan, o que coincidia com a rotina de Heuermann. Durante a investigação inicial, testemunhas relataram ter visto um Chevrolet Avalanche perto da casa de Amberlynn Costello na noite do seu desaparecimento em 2010. Em 2022, os investigadores analisaram novamente os registros de veículos e confirmaram que Rex Heuermann era proprietário de um Chevrolet Avalanche na altura dos crimes. Ao mesmo tempo, amostras de ADN recolhidas dos sacos de pano usados para embrulhar os corpos das vítimas foram reexaminadas. Um cabelo masculino encontrado junto de uma das vítimas foi preservado desde 2010, mas a tecnologia da época não permitia uma análise conclusiva. Em 2022, os avanços na análise de ADN permitiu que a polícia, usando uma caixa de pizza descartada do lixo de Rex Heuermann, pudesse comparar conclusivamente seu ADN com o do cabelo encontrado. Após o desaparecimento de Melissa Barthelemy, o assassino fez chamadas anónimas e ameaçadoras à irmã mais nova da vítima, utilizando telemóveis descartáveis. A polícia analisou novamente essas chamadas, identificando que elas foram feitas em áreas de Manhattan próximas ao local de trabalho de Heuermann. Rex Heuermann foi formalmente acusado de o assassinato de Melissa Barthelemy, o assassinato de Megan Waterman, o assassinato de Amberlynn Costello. Ele também é o principal suspeito no caso de Maureen Brainard Barnes, embora ainda não tenha sido formalmente acusado. Desde o início da investigação dos crimes de Long Island, as autoridades e os especialistas em criminologia não descartaram a hipótese de mais de um assassino estar envolvido. Esta teoria surgiu devido às diferenças nos métodos de ocultação dos corpos, aos diferentes perfis das vítimas e à vasta linha do tempo em que os homicídios ocorreram. Uma das razões principais que levou à especulação de múltiplos assassinos é a inconsistência nos métodos utilizados para ocultar e desmembrar os corpos. Vítimas de Jill Gubbins. As primeiras 4 vítimas, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amberlynn Costello e Maureen Brainard Barnes, estavam embrulhadas em sacos de pano e foram cuidadosamente colocadas ao longo da Ocean Parkway. Isto sugere um modus operandi metódico e organizado, característico de um único assassino com controle e planeamento. Vítimas de Manorville, Jessica Taylor e Karen Vergata. Estas vítimas foram encontradas desmembradas. O torso foi localizado em Manorville, uma área remota de Long Island, e partes do corpo descobertas mais tarde em Jill Gubbins. O desmembramento é uma técnica diferente, muitas vezes associada a assassinos com uma abordagem mais violenta ou impulsiva. As vítimas associadas aos crimes de Long Island foram descobertas entre 1996 e 2011, um intervalo de mais de 15 anos. As investigações indicam que o padrão de desaparecimentos não foi consistente ao longo do tempo, o que levanta a hipótese de que diferentes criminosos poderiam estar ativos na região em diferentes períodos. Trabalhadoras de sexo, a maioria das vítimas eram mulheres que trabalhavam como acompanhantes e utilizavam plataformas online, como o Craigslist. Este grupo é o foco principal do assassino de Long Island. John Doe, um homem vestido de mulher, cuja identidade permanece desconhecida, foi encontrado entre as vítimas. Este caso é significativamente diferente dos outros, levando alguns a sugerir um segundo ou terceiro responsável. Baby Doe, uma criança de aproximadamente 2 anos, foi encontrada entre as vítimas. Mais tarde, foi confirmado que a criança estava geneticamente ligada a uma das mulheres não identificadas, Jane Doe número 3. A presença de uma criança no caso é algo único e desafia o padrão inicial do assassino de Long Island. A localização dos corpos também levanta questões sobre a existência de múltiplos assassinos. Jill Gubbins, a maioria das vítimas foi descoberta ao longo da Ocean Parkway, numa área relativamente próxima, sugerindo um conhecimento íntimo da região. Manorville, as vítimas encontradas em Manorville estavam muito mais afastadas, em áreas isoladas e de difícil acesso. As distâncias entre os locais e as diferenças na forma como os corpos foram ocultados sugerem que um assassino conhecia bem a área costeira de Long Island.
Outro tinha familiaridade com áreas rurais e remotas, como Manorville. Vários criminologistas, investigadores e jornalistas apresentaram interpretações baseadas na hipótese de múltiplos assassinos. Alguns acreditam que pode haver dois assassinos distintos com métodos diferentes, mas que partilhavam o mesmo tipo de vítima, trabalhadoras de sexo, levando à confusão nos padrões. Outros sugerem que os crimes em Manorville e Gilgo Beach foram cometidos por assassinos independentes que não tinham qualquer relação entre si, mas escolheram vítimas semelhantes e utilizaram áreas próximas para ocultar os corpos. Há também a possibilidade de que um único assassino tenha alterado o seu método ao longo do tempo, passando de desmembramento para um padrão mais organizado ao longo dos anos. Os crimes de Long Island, durante mais de uma década, permaneceram como um dos maiores enigmas da história criminal. A prisão de Rex Heuermann em 2023 trouxe um avanço significativo, oferecendo às famílias das vítimas um vislumbre de justiça. Contudo, perguntas continuam por responder. Terá ele sido o único responsável? Ou existe mais alguém à solta, ligado às vítimas de Manorville e outras descobertas fora do padrão? O que aconteceu com Shannon para chamar os serviços de emergência naquela noite fatal? Quem a matou? Seu telefonema e desaparecimento levaram a que todos os outros corpos fossem encontrados, mas seu caso não tem respostas. Não se esqueçam de seguir o nosso canal e partilhar o vídeo. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.